Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Paula, eu trabalho aqui na secretaria e eu estou tocando essa iniciativa do escritório de evidências lá dentro, então depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês do que se trata, como que está funcionando, o que a gente faz. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Filomena. A gente teve que trocar a data do seminário por causa da quarentena e desde o início ela foi super aberta. E quando eu falei para ela que a gente ia ter que fazer um teste online, ela desde o início foi super aberta, então queria agradecer muito a ela por tudo isso. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que ela vai apresentar, porque essa temática que ela aborda está muito relacionada com coisas que estão bem dentro do escopo de atuação da gestão escolar, então tem bastante aplicação prática para os gestores, para os professores que estão assistindo isso. Essa é a nossa 6ª edição do Seminário do Escritório de Evidências e é a segunda que acontece online. Então, na sexta-feira passada, a gente trouxe a Bárbara Borne. Não sei quem conseguiu assistir, mas a gente ficou muito feliz com os feedbacks que vocês deram. Teve um alcance super legal. Foi a primeira vez que a gente conseguiu abranger os professores, as diretorias de ensino, os diretores. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar hoje e também para contar que a ideia é que isso permaneça, que a gente continue trazendo para vocês esse tipo de conteúdo. Eu vou contar um pouquinho da área. O Escritório de Evidências é uma iniciativa que tem o objetivo de fomentar a cultura de geração e utilização de evidências para realmente fomentar o processo de tomada de decisões. Então, a gente está conversando bastante com pesquisadores e pesquisadoras, com organizações que trabalham com educação, com universidades, enfim, com atores de vários lugares que queiram nos ajudar nessa missão. E a gente sabe que é muito importante trazer o conteúdo que já é produzido dentro da academia, mas que muitas vezes fica inacessível. Então, as pessoas não chegam a ter contato com ele, mais para perto de quem toma as decisões do dia a dia. Então, o objetivo dos seminários é exatamente esse, é trazer para perto esse conteúdo muito bom, trazer para perto de quem toma essas decisões. A temática que a Filomena vai abordar, ela é tão relevante para a gente que eu até... acho que eu cheguei a comentar isso com ela, a gente está com um desafio de dados abertos rolando, e aí, parênteses, para fazer a propaganda, as inscrições vão até sexta-feira que vem, dia 17, e a gente aborda exatamente essa temática. Então, a gente quer entender quais são as características, as boas práticas de gestão escolar que mais impactam no aprendizado dos alunos. Então, assim, é um tema que está super dentro do que a gente está discutindo no âmbito da secretaria, e acho que vocês vão gostar bastante. Eu não vou mais me alongar, eu queria dizer que essa transmissão vai ficar gravada, então depois a gente vai passar o link para vocês, mas pedir um pouquinho de paciência, demora uns 3, 4 dias para sair o link, mas podem ficar tranquilos, quem chegar depois vai conseguir voltar, enfim, então fiquem tranquilos que vai ficar gravado. E na tela de vocês vai aparecer um link agora, onde vocês podem interagir. Então, no final do seminário, eu vou abrir para perguntas, anotem esse link, porque ele não vai aparecer de novo. A gente vai abrir para perguntas, para que vocês possam mandar perguntas, eu vou ler para a Filomena, e aí ela responde, eventualmente não vai dar tempo de responder tudo, mas podem deixar que eu vou passar tudo para ela ler depois. E acho que é isso. Filomena, vou passar a palavra para você poder conseguir começar. Bom, boa tarde. Muito obrigada, Paula, pelo convite. É uma oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar os resultados da minha pesquisa e ter essa troca. Eu acho que a iniciativa do escritório de vocês com essa rede, né, de saberes e a utilização de evidências para o trabalho é uma troca super potente e necessária. Então, eu valorizo super a iniciativa. Eu acho que é uma via de mão dupla para a gente também que está na pesquisa, que está na academia, ter uma conexão maior e uma interlocução com vocês que estão executando as políticas é essencial. Então, eu sou assim, super a favor e entusiasta desse tipo de iniciativa, porque acho que a gente realmente precisa, não tem como ficar cenários apartados em que a gente fica pesquisando uma coisa de um ponto de vista exclusivamente teórico e as outras pessoas fazendo e cada um de um lado olhando para coisas diferentes. Eu acho que isso já era, não tem mais condições de continuar assim, não tem sentido
produções que têm um fim em si mesmo, né? Então, fico super feliz, obrigada, para mim é uma oportunidade, é um prazer estar aqui. Vou compartilhar rapidamente um pouco minha trajetória, para as pessoas saberem um pouco quem eu sou, e quem tiver depois também interesse específico, né, na temática, que não der para a gente trocar aqui, fico super à disposição também, podem entrar em contato, me contactar por e-mail, enfim, eu fico super aberta, porque para mim também é muito rico ter essa troca, inclusive para eu aprimorar minha pesquisa. Tenho certeza que o que eu estou apresentando para vocês aqui, que é o fruto do meu doutorado, é um trabalho inconcluso, eu ainda tenho muita coisa para mexer e melhorar, e conforme eu for tendo mais informações, mais dados, a pesquisa vai ficando mais completa, então para mim é um processo contínuo, né? Bom, então, basicamente, eu tenho graduação em Relações Internacionais, mas assim que eu estava terminando a graduação, eu comecei a trabalhar numa organização com políticas educacionais. Então, eu já me aproximei da área da educação, isso já faz mais ou menos uns 10 anos. E nessa organização eu tive a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento, né, e estruturas de políticas educacionais. Então, nisso, eu fui me aproximando da área de políticas públicas e, em 2013, então, eu decidi entrar no mestrado em administração pública e entrei na FGV no mestrado para entender melhor como é que funciona o Estado, o que é isso, como estrutura política pública, como que funciona esse arranjo, essas arquiteturas, enfim. Então, eu entrei em 2013, concluí o mestrado, depois de um ano eu iniciei o doutorado, também na FGV aqui de São Paulo, em Administração Pública e Governo. No mestrado, a minha pesquisa foi em educação, no doutorado eu continuei com um foco em políticas educacionais. Ao longo do doutorado, eu tive a oportunidade também de fazer parte da minha pesquisa fora, então eu fiz um sanduíche em Stanford em 2018, também foi super interessante para explorar a pesquisa sobre um olhar de fora, né, com outras contribuições, também foi muito importante para enriquecer a pesquisa. Voltei e defendi o mestrado agora há pouquíssimo, em março, então faz um mês que eu defendi o doutorado, então a minha tese aí está fresquinha, acabou de sair do forno, e a minha pesquisa, então, foi em eficácia escolar e o papel da liderança. E aí, antes de entrar efetivamente na pesquisa, vou contar um pouco para vocês como que eu cheguei nessa temática, né? Porque ao longo do doutorado não foi, para mim, não foi uma coisa imediata. Eu já entrei com esse tema e fiquei com ele o tempo todo, né? Foi um processo de descobrindo ali e refazendo o meu objeto de pesquisa. Então, acho que a motivação, a questão mobilizadora sempre foi o desafio da qualidade, né? Por que é tão difícil a gente fazer políticas públicas que gerem qualidade do ponto de vista da proficiência dos alunos, né? Por que, apesar dos avanços importantes que a gente tem que reconhecer que o Brasil fez na área da educação, a gente ainda tem resultados tão baixos de desempenho e os alunos ainda terminam o processo da educação básica, aqueles que conseguem terminar, claro, com níveis ainda longe do que seria o nível adequado de aprendizagem. Então, acho que é um elemento que mobiliza, acho que a todos que trabalham com educação, todo mundo se pergunta isso, como fomentar a qualidade da educação, como melhorar, o que trava, né? E aí, enfim, nisso a gente sabe que não é um elemento, então, com certeza, aliás, eu já reforço isso, que a pesquisa aqui não é trazendo a liderança escolar, então, como o único fator que vai resolver todos os problemas educacionais e agora a gente só precisa olhar para a liderança e nada mais precisa ser olhado. Eu acho que, de forma alguma, eu espero que vocês compreendam, né, que nenhuma pesquisa acho que se propõe a trazer solução única, muito menos a minha. Eu entendo o papel da liderança dentro de um espaço composto por outros atores, e o que eu fiz aqui foi tentar entender o papel deste ator, mas com certeza sempre num complexo, né, num conjunto com outros. Bom, nesse processo eu fui olhando como que funciona a organização escolar no Brasil,
quais são as atribuições das escolas, quais são as atribuições da rede. A gente tem um sistema no Brasil bastante desafiador do ponto de vista da governança de políticas educacionais, pensando desde a nossa estrutura federativa, sobre quais são as atribuições de quem, repasse de recursos, capacidades, né, insumos versus atribuições. Então, a gente tem uma estrutura institucional difícil, no sentido de que, para você ter uma coerência ali da implementação da política pública não é trivial, porque ela passa por muitos lugares e pessoas e esferas e estruturas. Então, eu comecei a me perguntar, nossa, mas nesse duto entre o que é desenvolvido no plano da secretaria, sejam as secretarias estaduais, ou o MEC, ou secretarias estaduais, ou municipais, e todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, regionais e até chegar na escola, até chegar no professor, me parece, né, assim, esse caminho ele abre espaço para muito buraco. Então, no começo da minha pesquisa, eu estava tentando entender mais esse processo, esse duto, mas já tem bastante literatura sobre isso, já tem bastante pessoas que estudam essa estrutura, então eu fui caminhando cada vez mais para a seguinte questão: se a educação efetivamente é realizada na escola, vamos olhar mais para esse lugar, esse objeto de pesquisa? Porque tem bastante política, tem bastante gente olhando as políticas, entendendo como a política foi desenhada, qual era o objetivo dela, a formulação da política, mas como tudo isso se efetivou na escola? E aí que eu me aproximei desse objeto em si, e saí um pouco desse duto, um pouco, digamos, anterior ao espaço da escola. E no ambiente escolar, eu tentei identificar como que as políticas chegam para esses atores. E o que faz uma escola ser efetiva. E aí, finalmente, eu cheguei no objeto e no tema, né, no arcabouço conceitual que eu passei a utilizar para desenvolver a pesquisa, que é de eficácia escolar. Então, o que fazem escolas serem eficazes? E nessa literatura, que já é uma literatura vasta, que tem bastante produção, principalmente internacional. No Brasil, a gente tem também coisas muito interessantes, muito boas, mas é mais incipiente. O papel da liderança é um papel central. Não é um papel único, não é um papel exclusivo, repito, não estou dizendo de um lugar, um ator único, mas é um ator importante, central. A liderança tem uma função na organização das escolas. Então, foi aí que eu cheguei no meu tema e desenvolvi, e é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Então, agora eu vou compartilhar minha tela para efetivamente a gente avançar na pesquisa, e de tempos em tempos eu vou parando um pouco a apresentação e volto à minha tela para a gente, para vocês não ficarem só vendo a apresentação, né? Que eu acho que quando eu coloco em modo de apresentação, vocês vão deixar de me ver. Então, para ficar essa coisa mais intercalada, quando de tempos em tempos eu paro e volto aqui para dar um alôzinho para vocês. Então, aqui, sem mais delongas, eu vou dar um share aqui na minha tela. Bom, então o tema ficou, né? Eficácia escolar, liderança e aprendizagem nas escolas estaduais brasileiras, uma análise multivariada em painel. E aí também vale eu deixar claro que essa pesquisa teve como foco os anos finais do ensino fundamental. Então, os resultados que eu estou usando são do 9º ano do ensino fundamental, e eu fiz essa escolha de focar nos anos finais, não, assim, acho que toda etapa, todas as etapas da educação básica são fundamentais, não é ranqueando importância de etapa, não é nada disso, mas acho que a gente tem um desafio grande nos anos finais do ensino fundamental. A gente tem, né, a ampliação de professores nas escolas, não tem mais um professor polivalente, a gente tem um jovem também que começa, né, a sair do ambiente escolar, né, evasão, distorção, idade séria. A gente tem um conjunto de coisas, de desafios que se aprofundam nos anos finais do ensino fundamental. Então, eu julguei importante olhar um pouco mais para essa etapa, e acho que ela também, o papel da liderança é fundamental em todo o processo, mas eu acho que para essa fase também ganha relevância
poder ter uma organização escolar, né, com uma liderança que entende o que está acontecendo. Então, dito isso, né, para vocês saberem de quem eu estou falando aqui, não é uma pesquisa que olhou para todo mundo, olhou para ensino fundamental, anos finais. A nossa conversa hoje, ela vai passar por 6 momentos, né? Então, um primeiro, onde eu vou introduzir o tema, né? Você já dei aqui um disclaimer, ou seja, vocês já sabem do que eu vou falar. Passando para a pergunta de pesquisa, efetivamente. Aí eu vou compartilhar com vocês um pouco o arcabouço conceitual, ou seja, a base teórica que eu usei para desenvolver minha pesquisa, a metodologia utilizada, a construção dos dados, então como que eu fiz a parte quantitativa da pesquisa, que dados eu utilizei, como é que eu trabalhei esses dados, os resultados, algumas possíveis interpretações desses resultados e as limitações da pesquisa, que eu vou trazer algumas e com certeza tem muitas outras, inclusive quem está ouvindo e participando e tiver já sugestões, fique super à vontade para compartilhar. Para mim, sempre é um prazer compartilhar a pesquisa, porque sempre vem informações novas e olhares diferentes que eu vou aprimorando a qualidade. Então, eu fico super aberta para novas ideias. E, bom, então, efetivamente, aqui na introdução do tema, acho que é de conhecimento de todo mundo quase, que a gente tem um desafio de qualidade. Eu não vou trazer todos os elementos que evidenciam esse desafio, eu vou só mencionar um, assim, como um resumo, que, por exemplo, o fato de nós estarmos em 70ª posição no PISA, de 79 países que fizeram a prova, a gente é o país que está nessa posição 70, ou seja, os 10 últimos em termos de proficiência em matemática. Então, a gente está bem atrás, inclusive dos nossos vizinhos aqui da América Latina. Tem vários outros indicadores que nos permitem entender os desafios de qualidade, mas, enfim, só para trazer essa introdução. Tendo em vista o desafio de qualidade, eu busquei também olhar o que está sendo feito. Tem muita coisa acontecendo na educação. Nas últimas décadas, principalmente, né, nos últimos 30, 40 anos, a gente teve um incremento de investimento em políticas educacionais, sejam questões financeiras, como construção de fundos, né, Fundef, Fundeb, que agora também está em discussão o processo, né, de renovação do Fundeb, remuneração dos profissionais da educação, então toda uma discussão sobre a importância da remuneração, avaliações. Então, o estabelecimento de um sistema nacional de avaliação, com o SAEB, nos anos 90, que possibilitou que a gente passasse a monitorar de maneira mais consistente os nossos dados educacionais, construção de uma série de indicadores. Hoje o INEP conta com um conjunto vasto de indicadores super ricos que possibilitam, né, um monitoramento melhor das políticas. Em nível subnacional também, diversos estados, inclusive municípios, já têm avançado no uso de indicadores para monitorar o processo da educação. Formação docente, formação dos profissionais da educação, que também é uma temática que tem ganhado muito espaço, que várias redes já é um fato, né? Todo mundo entende que formação é super importante, então tem um conjunto de políticas e ações sendo feitas em formação docente. Currículo, né? A aprovação da Base Nacional Comum Curricular foi outra política de fôlego que também buscou equalizar, né, os objetos de aprendizagem dos alunos. Então, enfim, estou aqui fazendo um pupurri de coisas que aconteceram para mostrar que é uma agenda viva, a agenda da educação não é uma agenda que não está acontecendo nada, tem muitas ações e muitas políticas sendo desenvolvidas. Mas, o que eu observo de todas essas políticas é que boa parte delas, embora tenha a escola como objeto fim, todas querem que isso tudo chegue na escola e finalmente no aluno. Eu observo que pouco efetivamente, quando traz todos esses desenhos, essas iniciativas, fica pouco claro efetivamente como é que a escola entra nesse papel.
e como a escola entra desde um ponto de vista ativo, não um beneficiário, né, no sentido de que alguém vai desenhar e vai fazer um conjunto de ações que vão naturalmente desaguar no chão da escola e vão gerar alguma transformação lá. Então, esse link entre onde é formulado para o processo de implementação e efetivamente como a escola recebe e atua sobre isso, é um caminho não claro. Então, isso me fez, né, ligar assim, um radar de, poxa vida, onde está a escola nisso tudo, efetivamente, né? Não como um beneficiário, mas como alguém que vai fazer tudo isso que a gente está propondo. Internacionalmente, tem uma literatura sobre eficácia escolar que justamente discute o que as escolas fazem e o que escolas eficazes fazem, e que nos últimos anos, é uma literatura que surgiu nos anos 60, mais ou menos, nos Estados Unidos, com o famoso relatório Coleman, que foi um dos grandes primeiros surveys que fizeram para tentar identificar desempenho dos alunos e pegar variação e tentar diagnosticar quais são os fatores que contribuem mais ou menos para a proficiência dos alunos. Essa é uma literatura que se aprimorou muito ao longo dos últimos anos, que foi trazendo outros objetos e outros fatores para as pesquisas, mas, enfim, só para dizer que tem assim, uma literatura de mais de 50 anos sendo desenvolvida, que passou também já de um processo de só identificar quais são as características de uma escola eficaz, mas também para buscar identificar como promover essas características eficazes, né? E enfim, como eu mencionei no começo da nossa conversa, essa literatura, ela traz o destaque para o papel da liderança, né? A liderança tem uma atuação nisso. Então, aí que eu cheguei na minha pergunta de pesquisa. Liderança escolar influencia os resultados de aprendizagem dos estudantes nas escolas públicas brasileiras? E essa foi a pergunta que guiou toda a minha investigação. Aqui, acho que eu vou, conforme eu tinha mencionado, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente se ver um pouco. Nesse momento aqui da pesquisa, eu tendo a clareza, né, um pouco de toda essa trajetória desses elementos, políticas, e buscando olhar para o nível da escola com maior atenção, a estrutura minha de pesquisa, o meu arcabouço conceitual, eu busquei olhar para o contexto institucional, para daí caminhar para as organizações escolares em si, para daí chegar na unidade de análise e liderança escolar. E essa trajetória eu fiz porque eu entendo que as escolas, elas não são desconectadas do contexto institucional em que elas estão inseridas. O que eu quero dizer com isso é que as políticas e as estruturas estabelecidas para a implementação de políticas educacionais, então as regras das estruturas de burocracia, das secretarias, desde todos os níveis que a gente tem, né, do federal ao estadual, ao municipal, as estruturas que são definidas nesse âmbito, elas influenciam sim o funcionamento das escolas, porque as escolas têm que responder a essas estruturas, ainda que a escola tenha uma autonomia relativa. E aqui entra toda uma discussão de burocrata de nível de rua, por exemplo, e o que acontece quando efetivamente, né, o professor vai lá, fecha a porta da sala e dá a aula dele. Então, apesar dessa autonomia que a escola tem quando efetivamente ela vai dar a aula para o aluno, as escolas, elas estão dentro de um sistema que orienta o seu comportamento e incentivam ou não determinados comportamentos. Então, as regras que a gente estabelece, os indicadores que a gente tem que alcançar, eles podem ser mais ou menos rígidos, eles podem gerar comportamentos mais ou menos responsíveis nesse ator escolar. Então, bom, voltando aqui para a minha apresentação, aqui, então, eu estou nessa historinha que eu estava contando para vocês. Eu busquei olhar para o contexto institucional, então, o que significa
estruturas de poder que regulam o funcionamento das organizações escolares, como eles se estruturam e qual é a influência deles sobre as organizações escolares. Avancei para olhar efetivamente as organizações escolares e o que caracteriza uma escola como organização. Então, ela tem determinados elementos que a caracterizam como tal, e eu explorei um pouquinho esses elementos, que dizem respeito à equipe, a liderança novamente aparece nisso, práticas de ensino. E aí, cheguei no nível da eficácia escolar. Então, entendendo que tem um contexto, que esse contexto influencia a forma como as escolas operam, como que escolas eficazes, quais são as características de escolas eficazes? E aqui tem já, né, nessa bibliografia que eu mencionei, tem elementos como capacidade de ter um objetivo claro, da escola saber qual é o foco, onde ela precisa atuar, ter uma equipe comprometida, consistência pedagógica, monitoramento, enfim, todos esses elementos me levam, então, ao papel da liderança. E aí, aqui, eu trago um pouquinho, eu vou passar muito breve, porque senão eu me estendo demais, a gente depois não consegue garantir tempo para o bate-papo, mas elementos que essa literatura de eficácia escolar apontam, né, que são encontrados em escolas eficazes, tem a ver, por exemplo, com alocação do tempo. Então, também já acho que de amplo conhecimento que escolas com alto rendimento alocam tempo em processos e atividades acadêmicas na interação entre professor e aluno, em detrimento de atividades administrativas, ou seja, o tempo que o professor gasta fazendo chamada, mantendo disciplina de sala de aula, ou qualquer outra coisa, em detrimento do tempo que ele gasta em atividades de ensino-aprendizagem importa. Um comportamento entre os profissionais da educação de casos perdidos. Então, escolas com baixo rendimento geralmente têm uma associação com profissionais que entendem que tem alguns alunos que não tem jeito, que não dá mais, então largam, né, deixam de apostar nesse aluno. E aqui, gente, só para deixar claro, não é uma questão de dizer, é culpa desse profissional, tá vendo? Se ele não fizesse isso, uma coisa individual, assim, como se a pessoa fosse ruim e fizesse isso conscientemente. Não tem nada a ver isso, não estou trazendo para o papel do indivíduo ali, da sua consciência, da sua postura. Mas a gente sabe que tem situações em que, mesmo que inconscientemente, o professor, até por motivos que estão além da capacidade dele, acaba deixando realmente alunos que têm uma dificuldade muito maior de lado. Não dá para manter o ritmo com todo mundo junto. Expectativas dos professores, então, também muito linkado no eixo anterior, né? Quanto maior a expectativa em relação aos alunos, mais exigentes os professores são e maior é o rendimento educacional dos alunos. Práticas de incentivos, então escolas eficazes ou escolas que tinham bons resultados mostravam ter um emprego de incentivos, e incentivos aqui não é só incentivos financeiros, que todo mundo acha que pensa de bate-pronto, mas pode ser incentivos verbais também, forma de comunicação, a forma de dar feedback dos professores, dos diretores. Então, essas práticas, elas eram utilizadas de maneira mais positiva em escolas eficazes e eram utilizadas de maneira inapropriada em escolas ineficazes. Tem também características de enturmação, então, como forma a turma, os alunos por turma, aplicação de jogos didáticos, e aqui chega o papel do diretor. Escolas com alto rendimento têm uma diretora que se envolve em atividades acadêmicas e faz visitas frequentes às salas de aula e está em constante relação com o desempenho dos alunos, né? Então, essa também é uma característica muito marcante, assim como o comprometimento dos professores e do quadro administrativo como um todo. E aí, então, focando no papel da liderança, né? Acho que depois de todo esse tempo, né, que eu fiquei revendo a literatura e vendo pesquisas e mais pesquisas que tratavam de eficácia escolar, sempre aparecia ali o elemento da liderança e as características da liderança. Então, aqui, essa revisão da literatura mostra alguns elementos do que é uma liderança eficaz. O que é esse diretor, essa diretora que promove uma organização escolar que funciona bem? Então, isso está relacionado a características como estabelecer direção. Então, é uma liderança que consegue entender onde a escola dela, em que momento, em que situação a escola se encontra e quais são os objetivos principais que eles querem alcançar em determinado tempo.
desenvolvimento de pessoas, então são lideranças capazes de desenvolver a sua equipe, então tem aqui uma característica de gestão de recursos humanos muito forte, então não é uma liderança que, sei lá, assina papel, coisas assim, mas é uma liderança que sim tem um papel sobre o funcionamento das escolas e o desenvolvimento profissional da sua equipe, e configura uma cultura organizacional, né? Ou seja, dá ali uma cara, uma identidade para a escola e as pessoas se sentem parte daquela organização e entendem o que aquela organização e busca alcançar. Gerencia o programa instrucional, ou seja, está envolvido no currículo da escola, sabe qual é o currículo da escola, o que orienta, né? Quais são as práticas pedagógicas que devem ser implementadas, gerencia recursos, seja recursos humanos, recursos financeiros, e sabe se relacionar com o contexto institucional, inclusive filtrando demandas externas, porque a gente sabe que o ambiente da escola é um ambiente que acaba recebendo muitas demandas. A gente tem uma estrutura que seja por essa forma centralizada, né, rede orientado, que muitos pesquisadores também se referem, que boa parte das políticas e das direções é estabelecida no nível das secretarias, as escolas acabam recebendo muita demanda e muita coisa para fazer e vão fazendo de maneira meio desorganizada, porque é orientação, tem que fazer, e ela acaba se perdendo no meio de tudo isso, e no final ela tem tanta coisa que ela tem que responder que ela não consegue mais saber qual que é o objetivo dela e qual que é o foco. Bom, esse ciclo aqui me levou, então, a tentar ver tudo isso no Brasil, como isso funciona no contexto nacional, né? Então, como eu mencionei já anteriormente, os estudos mostram, né, que no Brasil a gente tem uma estrutura institucional forte, no sentido de que muitas das políticas e orientações são definidas no contexto das redes. As organizações escolares, elas têm uma autonomia relativa efetivamente o papel da liderança é mais uma liderança que acaba tendo que responder a demandas operacionais e administrativas e menos que pode se envolver naqueles outros elementos que eu mostrei no slide anterior das caixinhas de uma liderança eficaz. E aí, finalmente, depois de fazer toda essa revisão, que vocês devem imaginar que, né, leva um tempão, a gente fica um tempão nessa revisão da bibliografia, eu avancei, então, para o cenário mesmo no Brasil e tentar entender o papel dos diretores aqui no Brasil. E aí, gente, aqui tem a estrutura, então, da minha tese, como que eu segui com a pesquisa, né? Então, eu fiz uma análise documental, um conjunto de entrevistas semi-estruturadas e a análise quantitativa. A análise documental, ela basicamente se deu, e depois também o pessoal pode compartilhar com quem tiver interesse, o link onde está disponível a minha tese, né, no acervo lá da FGV, logo deve estar, como ainda é recente, né, faz um mês que eu defendi, talvez ainda não tenham disponibilizado a versão final, mas logo estará lá, e também quem tiver já mais curiosidade pode entrar em contato comigo e eu mando. Eu fiz um levantamento que partiu do seguinte, eu olhei, eu busquei quais estados tinham legislação que apresentava as atribuições dos diretores e diretoras escolares. Então, como a minha análise, voltando, né, está no nível do ensino fundamental, anos finais, das redes estaduais, então eu fui lá e olhei as orientações, diretrizes, leis que tinham em todos os estados relacionados à atribuição do diretor. Então, eu consegui identificar 21 legislações, eu não consegui identificar de todos os estados, mas, então, eu trabalhei com essa base de 21 estados, e aí eu li todas essas esse conteúdo, né, dessas leis, e fui identificando, umas eram mais objetivas, e claramente tinha a atribuição do diretor escolar, 2 pontos, e aí tem todos os elementos, outras um pouco menos, mas de maneira geral elas são muito similares e têm um conteúdo parecido. Então eu juntei todas essas informações das leis estaduais e fui buscando endereçar o que era comum, né? O que todas
traziam? E, na verdade, são muito similares. Em termos de estrutura, em termos de atribuições, as leis não variam muito. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos elementos que eu identifiquei que são comuns a todas as legislações que eu analisei. Então, entre o papel aqui da liderança, aparece em todas as legislações compartilhar normas. Então, é a atribuição do diretor, da diretora, compartilhar as normas que vêm das secretarias e dos níveis, né, superiores com a equipe escolar. Monitorar os serviços, e aqui monitorar serviços implica, por exemplo, em serviços de limpeza, merenda, a organização, né, ali da PDDE. Então, entra um conjunto de elementos que as escolas podem e têm que monitorar. Assinar documento, que também é uma atribuição que está escrito desse jeito, não sou eu que estou dando um nome para isso, lá a atribuição é assinar documentos, e isso aparece em todas as legislações. Controlar a assiduidade, então controlar a assiduidade dos professores, da equipe, dos alunos. Organizar reuniões, então fazer reuniões com toda a equipe, garantir o tempo de quando tem, né, das horas de atividades dos professores, e elaborar planos. Aqui também entra a elaboração do projeto político-pedagógico, que é uma atribuição que aparece também em todas as legislações. Então, assim, basicamente, e aqui eu não estou querendo também dizer que uma coisa é relevante e a outra não é, entendeu? Acho que todas essas funções, elas aparecem por algum motivo e, com certeza, elas têm a sua relevância. Mas o que eu tiro dessa análise que eu fiz dos estados é que o perfil do diretor, quando as redes estão descrevendo o que é a função desse diretor, são funções de tarefas, de executar tarefas. E o que eu observo em outras literaturas que eu analisei é que o perfil do diretor em outros lugares, inclusive em lugares que têm resultados melhores de educação, não é focado nas tarefas que ele tem que executar, mas sim em competências que se espera desse profissional. Então, competências implica em conhecimentos que ele vai ter, por exemplo, sobre gestão de recursos humanos, a capacidade de estabelecer objetivos, de engajar a equipe. Então, é muito mais nesse sentido de qual é o perfil para essa função, esse cargo de diretor escolar, qual é o perfil, quais são as competências que a gente espera que esse profissional tenha, mais do que detalhar exatamente as tarefas. Então, o que eu observei aqui é que, de maneira geral, as redes não têm um perfil de diretor que eles esperam para suas escolas, mas tem quais atividades que esse diretor deve realizar. Isso faz com que essas pessoas, no dia a dia do seu trabalho, se atentam ao que elas foram contratadas para fazer e acabam se concentrando em executar um monte de tarefas e não necessariamente em desenvolver essas habilidades. Faço uma ressalva para alguns estados: o estado de Pernambuco, o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo também, nas suas legislações, já caminham e já trazem um perfil. São um pouco diferentes, têm um conteúdo diferente dos demais estados. Santa Catarina também tem um pouquinho. Mas esses três, principalmente, Pernambuco, São Paulo e Espírito Santo, eles já caminham para trazer competência, sim, e não só as tarefas que esperam que o diretor cumpra, mas qual é o perfil, o que essa pessoa, que tipo de pessoa a gente precisa para exercer esse cargo. Seguindo na pesquisa, eu fiz um conjunto de entrevistas também. Eu entrevistei secretários, ex-secretários estaduais de educação, pesquisadores da área, então pessoas que também têm pesquisado eficácia escolar e o papel da liderança. E essas entrevistas me trouxeram também alguns elementos coerentes e diferentes do que a análise da documental tinha me apontado. Então, a pesquisa aqui me mostrou que eles entendem que o envolvimento pedagógico dos diretores escolares muitas vezes é comprometido em nome do cumprimento de atividades de caráter mais administrativos, né? Então, cuidar
dos papéis, do livro, de conto ou de coisas assim, acabam se sobrepondo às atividades de monitoramento e acompanhamento pedagógico que o diretor pode fazer. Em termos de atribuições também, eu coloquei esse baldinho de tinta, porque um dos entrevistados que eu conversei, ele mencionou que muitas vezes, quando ele vai às escolas, ele conversa com os diretores se sentem mais responsáveis assim, em dirigir, assim, cuidar da pintura da escola, da carteira. Então, ele brincou um pouquinho, né? É o diretor de carteira, diretor de parede, não é diretor de aluno. E aqui também, não é dizendo que a escola tem que cair aos pedaços, está toda feia e mal pintada, nem um pouco. É importante, claro, a estrutura da manutenção física da escola. Mas quando o papel do diretor se resume a isso, falta um outro elemento central que se espera desse profissional. Então, atribuições também muito relacionadas a coisas e menos a efetivamente o processo de ensino-aprendizagem. Eles também mencionaram que a legislação estabelecida é uma legislação que muitas vezes não incentiva o desenvolvimento desse papel mais autônomo, de gestão de pessoas, porque tem tantas coisas que estão fora do alcance do diretor e da diretora, que mesmo que ele quisesse fazer, ele não tem atribuição, não tem gerência, ele nem pode atuar sobre isso, que eles também trouxeram isso, de que a legislação limita a atuação desse profissional. E tem uma macropolítica, e aí a gente entra no ambiente da ciência política, que também influencia como os diretores vão atuar, e aí tem questões, por exemplo, relacionadas a lugares em que o diretor é nomeado, é um cargo político ou não. Você tem, além disso também, você tem estruturas que acabam, talvez em algumas relações entre regionais e escolas, que acabam fazendo com que o diretor fique mais à mercê, digamos, das mudanças políticas que acontecem em outro nível, que está além do âmbito da escola, mas influenciando sua atuação. E, por fim, outra coisa que me chamou a atenção nessas entrevistas é que eles mencionaram que, efetivamente, o diretor não tem autonomia. Então, a liderança escolar ela tem uma autonomia muito baixa, ela tem que cumprir com influências ou do ambiente político ou de uma legislação muito rígida e talvez um pouco desatualizada para os nossos tempos, que faz com que a autonomia seja muito baixa e, não tem como ele desenvolver todas essas outras coisas que se espera, porque não é isso, ele não tem incentivo para tal. Bom, agora eu vou dar uma acelerada aqui também, porque estou olhando aqui no relógio e são 15 para as 3, né? E seria legal eu saber se tem perguntas mais para frente. Eu fiz tudo isso, então, gente, aí eu fiz essa parte de análise documental, fiz essa parte de exploração do conteúdo das entrevistas com pessoas que já tiveram na ponta, que estão envolvidas na implementação de políticas educacionais. E, então, entrei finalmente numa análise mais quantitativa. Então, eu não tenho condições de ir escola em escola para ver como que todos esses diretores estão, o que eles fazem, como eles atuam. Então, a minha alternativa foi olhar para os questionários socioeconômicos que são aplicados durante a prova do SAEB, além da prova de língua portuguesa e matemática que os alunos fazem, tem o questionário socioeconômico que os professores e os diretores também respondem. Eu peguei um conjunto de perguntas desse questionário que tinham relação com temas levantados na minha revisão da bibliografia, que eu olhei e falei, olha, isso aqui tem relação com gestão pedagógica. Eu fui fazendo esse filtro, pegando perguntas que eu considerei interessantes e trabalhei sobre as respostas de todas as escolas de ensino fundamental nos finais, como eu disse. E o meu modelo de análise foi: a nota do aluno tem relação, é influenciada por esses elementos que eu estou trazendo, que são relacionados à eficácia escolar e liderança escolar. Então, a função é a nota por esses elementos. E esses elementos vieram das respostas que os professores e os diretores trouxeram no questionário. Agora eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como que se construiu essa equação e essa relação. Tendo a literatura que eu consultei como base, então quais eram os fatores e os elementos que constam
na literatura de eficácia escolar e nos parâmetros de liderança eficaz, eu fiz uma lista, né, como se fosse uma lista dessas funções, desses fatores que geram um bom resultado, que geram uma escola eficiente, e eu busquei no questionário do SAEB quais eram as perguntas que poderiam me ajudar a endereçar esses elementos apontados pela literatura. Eu peguei essas perguntas, como eu mencionei anteriormente, e construí os meus indicadores a partir delas. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu criei um indicador que chama gestão pedagógica. Ela é fruto de um conjunto de perguntas do SAEB, então aqui, pergunta 26, 32, 40, 44, essas perguntas, elas estavam relacionadas com essas variáveis da literatura de eficácia escolar. Então, se a liderança, né, caracterizada por apoio instrucional aos professores, por monitoramento frequente das atividades, compreensão dos problemas, treinamento da equipe. Com isso, eu construí 12 indicadores focados no questionário do diretor e 11 indicadores que eu extraí do questionário dos professores que tinham a ver ou diretamente com o papel da liderança ou com elementos relacionados à eficácia escolar. Então, eu fiquei com esses 12 indicadores, que é comprometimento do aluno, do docente, desenvolvimento profissional, gestão colegiada, recursos, gestão pedagógica, influência externa, condições de trabalho, recursos extras, senioridade, ambiente escolar e tipo de seleção dos diretores. E para os professores também tive comprometimento do aluno, docente, infraestrutura, desenvolvimento profissional, expectativas em relação aos alunos, gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão pedagógica, condições de trabalho, rotina em sala de aula e senioridade também. Minha base de dados, então, no final, eu fiquei com 74 perguntas dos questionários, seja do diretor ou do professor, do SAEB, somaram 60 mil, mais ou menos, 60 mil observações dos diretores, 280 mil observações de docentes, 1 milhão de observações de alunos, que eu colapsei, assim, peguei tudo isso e coloquei na unidade de análise da escola. Então, no final, eu fiquei efetivamente com 38 mil observações. E fiz isso para 3 anos do questionário, né, com uma análise em painel. Eu olhei isso para os anos de 2013, 2015 e 2017. Ou seja, todas essas perguntas que eu selecionei, eu vi as respostas em 2013, em 2015 e 2017 e coloquei todos esses anos no meu modelo. E aí eu fiquei então, com esse modelo, é uma regressão que, para quem não é familiarizado com a área, basicamente o que eu fiz foi colocar como a minha variável dependente, ou seja, aquilo que eu entendo que vai variar em funções de outras coisas, eu coloquei a nota do aluno no SAEB, e essas outras coisas são os meus indicadores que eu mostrei anteriormente para vocês, aqueles 12 dos diretores, fiz uma equação para os diretores, e aqueles 11 dos professores, fiz uma equação para os professores. E coloquei também controles e efeitos fixos para a ANI-Rede. O controle, não vou me aprofundar nisso, mas é só para vocês terem uma noção que, tendo em vista que já tem uma ampla pesquisa, né, ali de evidências de que o background familiar do aluno, né, a situação socioeconômica do aluno interfere muito a nota dele, eu coloquei nível socioeconômico como um controle, por exemplo, na minha equação. Porque senão isso poderia gerar uma distorção muito grande, né? Algumas coisas eu coloquei como controle, porque justamente eu não queria se sobrepusessem sobre os indicadores que eu desenvolvi. Eu queria entender qual que é a influência daqueles indicadores sobre a nota. Se eu tiver um outro elemento que é muito forte, que influencia muito a nota, ele vai distorcer demais o meu modelo. Então, eu coloquei como controle justamente o nível socioeconômico das famílias, o nível de escolaridade da mãe, e também situações de violência nas escolas. Então, escolas que reportaram, por exemplo, alunos que vão com arma de fogo, né, ou coisas que estão muito fora, que eu entendo que estão fora do alcance do diretor. Não tem um diretor eficaz que consiga atuar num cenário com tamanha situação de violência, por exemplo. Que é isso como um controle, tá? Bom, explicado um pouco o modelo, eu já vou trazer direto os resultados, tá, gente? E
senão a gente fica muito detalhando. Quem tiver mais curiosidade, a gente pode discutir mais o modelo depois. Para a equação focada no diretor, de todos aqueles indicadores que eu desenvolvi a partir das perguntas, o que mais me chamou a atenção foi gestão pedagógica. E esse indicador de gestão pedagógica, ele era composto por perguntas do tipo: o diretor, diretora oferece, se envolve em formação dos professores, em formação pedagógica, o diretor, diretora se envolve no desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola, está envolvido no conteúdo curricular, né, no cumprimento do conteúdo curricular. Então, eram perguntas bem focadas no papel da diretora na frente de gestão pedagógica. E se vocês passarem o olho rapidinho por todos os indicadores, vocês vão ver que os números são relativamente similares ali, 1, 2 pontos. O que esses números significam? É o quanto que esse indicador mostra correlação com a nota do aluno. Então, vamos supor que eu tenho uma nota ali de 280 pontos na média, né, da escola. O indicador de gestão pedagógica mostra uma correlação de aproximadamente 12 pontos sobre a nota. Ou seja, quando eu melhoro a gestão pedagógica dos diretores, das diretoras, eu espero ter um aumento na nota dos alunos de aproximadamente 12 pontos. E é muita coisa. A gente sabe que, os nossos resultados estão praticamente estagnados, mas se espera, na média, que o aluno adquira 18 pontos por ano de aprendizagem, né, que a gente pode aferir pelo SAEB. Então, aqui eu estou falando de mais da metade do que se espera que um aluno adquira ao longo de um ano letivo. Então, chama a atenção, acho que esse resultado vai bem na linha, né, do que a tese estava investigando. Aqui tem os outros indicadores de tipo de seleção, por exemplo, que mostraram uma correlação baixa. E aqui tem a equação dos professores. E aí eu chamo a atenção para alguns indicadores que deram uma correlação bem alta com a nota dos alunos. Um indicador que é de expectativa. Aqui, esse indicador ele foi composto por aquelas perguntas de qual a porcentagem do total dos seus alunos que você espera que conclua o ensino fundamental, que conclua o ensino médio ou que entre no ensino superior. Aqui deu também 10, 11 pontos na nota, ou seja, quanto maior a expectativa do professor, quanto mais ele acha que quase toda a turma vai conseguir ir adiante, maior a nota, né, a correlação com a nota. Um outro também é a rotina em sala de aula. E aqui tinham perguntas relacionadas a quanto do tempo em sala de aula você direciona para atividades administrativas, manutenção da disciplina, etc., ou cumprimento do conteúdo curricular. Quanto mais tempo nas atividades curriculares e menos tempo em atividades administrativas, maior a correlação com a nota. E aqui uma correlação de quase 20 pontos. Tem alguns indicadores aqui, vou passar rapidinho, que deram uma correlação muito grande entre um e outro, então que fica difícil identificar qual indicador que está gerando aquele efeito na nota. Aí eu trouxe alguns só para exemplificar para vocês, por exemplo, comprometimento do aluno e comprometimento docente, e essas perguntas de comprometimento eram perguntas na negativa, tipo, a escola foi impactada por alto absenteísmo docente, por alto absenteísmo discente. Essas duas perguntas, elas deram uma correlação forte, ou seja, deram uma correlação de 55%. Eu não sei dizer para vocês, então, se o que está causando o quê? Se o absenteísmo docente acaba gerando absenteísmo discente, se a falta do aluno que gera a falta do professor, mas o que eu vejo é que elas estão relacionadas. Ou seja, isso me indica que quando eu tenho um, provavelmente eu tenho outro. Então, se o professor falta muito, o aluno também vai faltar muito, e vice-versa. Então, só para, indicadores que talvez depois, futuramente, né, agora aprimorando a minha pesquisa, talvez eu possa, eu tenho que fazer estruturas melhores para identificar qual que está originando esse elemento e, de repente, eu posso ficar com algum deles. No momento, eu não sei dizer qual que está gerando qual, mas eu sei que eles andam juntos. Aqui também eu fiz tem um que é em relação ao indicador de gestão administrativa e gestão de pessoas,
também estão muito correlacionados, então a atenção que o diretor dá em relação às normas administrativas está altamente correlacionado com a confiança que os professores têm nesse profissional. Então, aparentemente, questões relacionadas a respeito e senso de motivação estão relacionadas a essa postura do diretor de como alguém que cumpre com as normas, tem uma correlação altíssima de 71%, e gestão de pessoas com gestão pedagógica. Então, também, quanto mais o diretor dá atenção aos aspectos de aprendizagem dos alunos, mais confiança os docentes têm nesse professor. Então, esses dois indicadores também estão altamente correlacionados com 84%. Bom, aqui trazendo algumas análises para vocês, assim, bem rapidamente, já indo para o final da minha apresentação, coisas que me chamaram a atenção, né? 82% dos docentes alegaram que os diretores os motivam para o trabalho. Tem uma pergunta lá no questionário que eu me sinto motivado pelo trabalho, o meu diretor me motiva o trabalho. Mas metade dos diretores alegaram que o funcionamento da escola foi impactado por alto índice de faltas por parte dos docentes. Então, isso me chamou a atenção, porque se boa parte dos professores, 72%, está dizendo que se sente motivado para o trabalho pelo diretor, por que será que a gente tem tanta falta por parte dos professores? Se eles estão motivados com o trabalho, é incoerente ter alto absenteísmo. Então, tem alguma coisa que não bate. 70% dos docentes reportaram que o diretor frequentemente ou quase sempre discute metas educacionais nas reuniões que eles têm. E 80% dos diretores também reportaram que dão atenção especial a aspectos relacionados à aprendizagem dos alunos. Ou seja, neste questionário, tanto os professores quanto os diretores disseram: nós damos atenção a aspectos relacionados à aprendizagem. Porém, apenas 36% dos professores dizem direcionar mais de 80% do tempo em sala de aula para atividades de ensino e aprendizagem. E só 40% reporta ter conseguido completar mais da metade do conteúdo previsto, 80% terem conseguido completar 80% do conteúdo previsto para o ano. Isso também me levantou outra pergunta. Se boa parte deles, dos professores e dos diretores, estão dizendo que discutem metas educacionais nas suas reuniões, por que só 40% dos professores conseguem cumprir com o conteúdo pedagógico do ano? Então, assim, eu não tenho respostas, eu só estou trazendo coisas que chamaram a atenção em relação à análise descritiva que eu fiz das respostas desses profissionais para o questionário. Eu já aqui, caminhando para o final da minha pesquisa, eu concluí, então, que a liderança ela demonstra ter uma associação positiva com a nota do aluno, podendo exercer uma influência equivalente a 12 pontos na nota do SEB, tanto em língua portuguesa e matemática, quando essa liderança tem um envolvimento pedagógico, tem um conhecimento e capacidade para gerar instrução pedagógica para os professores. Porém, também a pesquisa me mostrou que as atribuições direcionadas para a liderança escolar, para o papel dos diretores e das diretoras, é majoritariamente caracterizada por uma lista de tarefas, e não por competências focadas no desenvolvimento de habilidades de liderança e de uma atuação mais autônoma. Então, me parece que o potencial da liderança escolar está, de certa forma, subutilizado no Brasil de maneira geral. Alguns desdobramentos da pesquisa que podem ser pensadas futuramente, talvez a gente se debruçar um pouquinho se não seria o caso de repensar o papel da liderança escolar e como a gente está formando esses profissionais. Eu acho que a gente tem um foco grande na formação de professores, que é essencial, mas talvez a gente também pudesse jogar um pouco de luz sobre o processo de formação das lideranças escolares e que papel eles exercem, rever talvez a atual estrutura de responsabilidades e de autonomia das escolas, pensando numa estrutura que talvez leve a uma possibilidade dos diretores e da equipe escolar conseguir se desenvolver de maneira mais autônoma e ser responsável pelos resultados que gera. Aí eu pensei aqui que talvez a gente pudesse desenvolver um indicador de liderança escolar para aproximar um pouco mais a escola de como uma organização, Se a gente pensar qualquer espaço, qualquer organização, ela tem um grupo que toma decisões, que tem objetivos comuns e que são responsáveis pelos resultados que gera.
E aqui não é no sentido, gente, que de vez em quando eu falo isso, o pessoal diz, vai jogar tudo na culpa na escola, vai abandonar as escolas e cada um por si e Deus por todos. Não é isso, não é uma autonomia por abandono, é uma autonomia qualificada, mas que sim, a gente possa ter mais visibilidade sobre o que a escola está fazendo e não tanto essa coisa mais genérica, né, do nível da rede, que no final do dia a gente não sabe escolas que estão performando bem, escolas que não estão performando bem e por quê. E aí, acho que aqui algumas questões, limitações do estudo, que eu vou passar bem rapidinho. Acho que alguns pontos que eu posso desenvolver depois futuramente é a forma de seleção dos diretores, para comparar lugares em que o diretor pode escolher onde atuar versus onde ele não escolhe a escola que ele vai atuar. Na minha equação, eu coloquei a forma de seleção como uma das variáveis e deu uma correlação muito baixa com a nota. Tem outros estudos já que mostram, né, outros pesquisadores que estudaram isso, mostram que a correlação entre forma de seleção e resultado é meio inconclusiva. Você tem situações em que tem apontamento político e você tem bons resultados, apontamento político, péssimos resultados. Então, ainda é uma área que não tem algo muito definitivo, né? Ainda precisa de mais pesquisas. De qualquer maneira, o meu argumento, né, na tese, para quem tiver interesse, paciência de ler, é que mais importante do que a forma de seleção, e a forma de seleção, claro que importa, né? É muito mais interessante a gente ter uma pessoa que se mostra qualificada para exercer uma função do que uma pessoa aleatória lá no cargo. Então, com certeza é importante. Mas mais importante do que isso, eu entendo que a partir do momento que essa pessoa está dentro e ela tem que executar determinadas funções, que incentivos ela tem para gerar bons resultados? Então, eu estou interessada da porta para dentro. A partir do momento que essa pessoa foi selecionada, virou um diretor, uma diretora, como que eu sei que ela está desenvolvendo o que deveria desenvolver? Como que eu posso apoiar essa pessoa para desenvolver o que tem que desenvolver e focar nos resultados? Então, eu tendo a achar que o nosso monitoramento, a partir do momento que a pessoa está na função, é tão importante quanto a forma em que ela foi selecionada, né? E aí, por fim, tem outras questões aqui também relacionadas, por exemplo, a construir talvez grupos de análise, né? Pegar clusters de escola para ver se a magnitude da liderança muda em diferentes clusters, que podem ser clusters de escolas com muito baixo resultado, médio resultado, ou por região. Uma coisa importante para trazer é que eu não olhei para as escolas rurais. Na minha amostra, é uma amostra das escolas urbanas. Eu não trouxe as escolas rurais, embora elas fossem poucas e talvez tivesse uma influência pequena no modelo, daquelas 38 mil observações, né, de escola que eu mencionei que o modelo trouxe, aproximadamente 2 mil seriam rurais. Então, é bem menor comparado ao quantitativo de urbana. Mas, ainda assim, eu achei melhor não misturar. Então, eu foquei aqui só nas escolas urbanas. E, por último, questão também é que o modelo de cálculo ele foi utilizado, né, a nota média da escola, mas a gente também sabe que tem uma variação significativa intraescolar, ou seja, dentro de uma mesma escola, as turmas, os alunos têm desempenho muito grande. Eu não entrei nisso, no nível intraescolar, eu fiquei na comparação entre escolas. Mas isso é uma outra frente de pesquisa que também merece atenção, que é entender por que essa variação dentro de escolas. E, por fim, a minha tese, né, ela mirou nos diretores, na função da liderança, mas ela encontrou uma correlação muito alta entre rotina do docente em sala de aula com a nota. É aqueles 20 pontos que eu mencionei para vocês quando a gente estava passando pelos resultados da equação. Isso me faz pensar que a relevância dessa variável, ou seja, do que o docente faz dentro da sala de aula, o resultado da aprendizagem, ela é muito importante. Então, nos resta saber agora como que a liderança escolar pode estimular esse comportamento dos diretores dentro de sala de aula, né? Tendo em vista a atuação limitada que a liderança possui atualmente sobre gestão de pessoas e atribuições relacionadas ao ensino-aprendizagem. Então, talvez essa seja mais um elemento que mostre como é importante um maior envolvimento nos aspectos de ensino-aprendizagem
da liderança escolar. Gente, paro por aqui, tentei passar tudo, tem muita coisa mais que foi feita, né? A pesquisa tem outros detalhes, outras questões, mas, de maneira geral, eu tentei, né, sintetizar um pouco aí anos de pesquisa em alguns slides. Eu imagino pelas perguntas que a gente recebeu, que foram várias, não vai dar tempo de ler todas, mas eu imagino que o pessoal gostou bastante. Eu vou selecionar algumas, depois eu te passo todas, mas não vai dar tempo da gente ler tudo. Tiveram pessoas que fizeram sugestões, que recomendaram leituras, enfim. Então, depois isso tudo eu te passo, tá bom? E aí eu vou ler agora algumas das perguntas. A Sheila, de Pirassununga, ela perguntou: quais você acredita que são as contribuições efetivas da sua pesquisa que isso pode vir a agregar para a função de diretor, levando em consideração que esse profissional vem de um histórico de muita bagagem prática e que geralmente ele passa por várias escolas e vários cargos antes de chegar à função de diretor? É verdade. Então, tá. Então, aqui a Sheila está trazendo um pouco como que esse diretor que tem uma trajetória, né, que já passou por várias funções, como que ele pode colaborar quando ele... Como que você enxerga que a aplicação prática de tudo isso que você estudou no dia a dia dessa pessoa, que passou por vários lugares, enfim, que já tem uma bagagem de cargos bem grande? Legal. Eu acho que essa pergunta da Sheila, ela tem intrínseco o ponto que eu trago assim meio que na conclusão, né? Que é essa questão subutilizada da função da pessoa, né? No cargo de liderança. Acho que boa parte das diretoras, né? Os diretores têm, né, esse histórico. Dificilmente acho que são pessoas que literalmente caem de paraquedas da noite para o dia assumem essa posição. Eu acho que geralmente eles têm um histórico na rede, são professores há muitos anos, né, já têm uma trajetória, foram coordenadores pedagógicos, e isso também é uma coisa que me faz lembrar que a liderança escolar ela não precisa ser só uma pessoa, né? Eu foquei na figura do diretor, da diretora, porque a função para a qual eu tenho dados. Eu não tenho dados, por exemplo, sobre o coordenador pedagógico. O SAEB foca na figura, quando vai discutir essas questões que eu transformei em indicadores de liderança, na figura da direção, né, do diretor, da diretora. Então, mas a gente sabe que tem uma equipe, ninguém trabalha sozinho, né? A gente trabalha em conjunto. Então, só uma coisa que agora eu lembrei, que essa pessoa que está no cargo de liderança também provavelmente foi coordenador pedagógico, foi vice-diretor, vice-diretora. E meu ponto, Sheila, eu acho que a pesquisa ela mostra que essas pessoas elas têm um potencial muito grande, tanto é que eu vejo que algumas que tem uma correlação forte, me mostra que quem consegue, né, esses diretores que têm esse envolvimento pedagógico mais forte, aumentam o resultado de proficiência dos alunos, mas eu acho que me parece que a estrutura atual ela não abre espaço para que essa pessoa efetivamente possa exercer tudo que ela tem potencial para. Então, toda essa trajetória, todo esse acúmulo, toda essa experiência, essa bagagem que traz para quando efetivamente ocupa o cargo de liderança, de que maneira ela consegue desenvolver isso? Ela consegue explorar isso nesse cargo? As atribuições que essas pessoas têm no dia a dia delas casam com toda essa bagagem que talvez elas tenham, né? Elas conseguem desenvolver tudo isso ou elas acabam tendo que responder a outros elementos que no dia a dia as distanciam de efetivamente exercer as habilidades que eles já tenham ou que eles possam ainda melhorar. Então, me parece, pelo que eu estudei, e claro que ainda eu tenho que avançar muito nesse campo de pesquisa, que a estrutura posta, ela não naturalmente induz uma atuação da diretora de forma mais autônoma e que possa exercer essas competências de gestão de pessoas, pedagógicas. A estrutura posta, ela tende a fazer com que esses profissionais foquem em outros elementos
e não necessariamente na gestão de uma organização. Das entrevistas que eu fiz, não me parece que o diretor se sentia efetivamente autônomo, no sentido de dizer, eu sou responsável e eu estou gerindo uma organização. Eles têm mais uma posição um pouco mais, assim, vou utilizar o termo acuado, mas não sei se é o melhor, eles são influenciados por outras questões que estão além do que ele gostaria de fazer. Então, acho que é um pouco nessa direção que eu caminharia para a sua pergunta. Legal. Gente, a gente recebeu várias perguntas mesmo, então não vai dar para ler tudo. Mas a Luísa, da Secretaria de Educação de Minas Gerais, ela perguntou se nos estados em que foi identificada a lógica de competências na descrição do perfil do diretor, como que isso era abordado e se realmente há uma diminuição nas funções administrativas para balancear o aumento das funções pedagógicas. Legal. Super importante a sua pergunta, Luísa, porque realmente é um trade-off. O tempo, ele é limitado, a pessoa tem lá, teoricamente, 8 horas para trabalhar, e não dá só para você ir colocando cada vez mais funções para essa pessoa, como se ela tivesse que dar conta de tudo, e o dia só tem 8 horas, né, de trabalho, teoricamente. Então, tem nesses estados onde eu analisei que a descrição das atribuições da liderança estavam mais focadas em competências, né, como, por exemplo, o caso do Espírito Santo, eles nem mencionavam, na verdade, assim, tinha algumas atribuições comuns ali, né, de compartilhar normas, né, umas coisas assim, mas não tinha uma coisa exaustiva de dizer item por item o que a pessoa tem que fazer. Agora, o que eu não sei te dizer, porque essa pesquisa não teve fôlego para tanto, foi de visitar, por exemplo, essas escolas, e isso é uma coisa que eu quero fazer futuramente, selecionar alguns estados para fazer uma pesquisa de campo, para entender como que é o dia a dia desses diretores nas escolas e conseguir capturar de que maneira eles estão, se eles estão colocando em prática aquilo que a legislação traz, que é um perfil, né, muito mais de competências e menos tarefeiro, como que eles estão executando isso no dia a dia deles. Então, isso é uma coisa super interessante, importante, necessária, que eu ainda vou fazer, que é ir no nível da escola, efetivamente, e ver como que esses diretores, e tentar comparar se esses diretores desses estados que aparentemente têm um perfil diferente de seleção, como que eles se comportam em detrimento ou em comparação a outros que têm um perfil mais de tarefa a tarefa. O que eu posso dizer, sem fazer nenhum tipo de a causalidade, porque isso exigiria uma outra metodologia de avaliação de impacto que eu não fiz, mas o que a gente pode só observar é que o Espírito Santo me parece que é um estado que tem avançado bem nos resultados educacionais também, e as pessoas com que eu conversei, poucas da secretaria que eu conheço, tive a oportunidade de trocar informações, tem um foco muito grande no conteúdo, né, em aprendizagem mesmo, e garantir que o foco é esse, o foco não é outro. E o Estado tem melhorado um pouco suas notas, mas eu também não quero fazer suposições que não se sustentam, né? Acho que precisa de mais pesquisa, e essa sua pergunta é uma pergunta que está me direcionando para os meus próximos passos, né? Que é justamente comparar estados que parecem ter um perfil de liderança de competências versus um outro que não caminha nessa direção. Vou ficar feliz de continuar, quando tiver novos achados, trazer para vocês, Luísa. A gente vai ficar feliz também quando você trouxer. O Clério, da escola Valêncio Soares Rodrigues, ele te parabenizou pela pesquisa, ele contou que ele faz uma pesquisa chamada Influência do Gestor no Clima Organizacional Escolar, que tem alguns pontos de similaridades ao que você colocou, e ele te perguntou se você percebeu alguma diferença na atuação dos gestores de acordo com a condição de acesso a esse cargo ou a essa função. Então, por exemplo, se ele entrou por concurso, por indicação, se ele foi eleito, pensando que a Constituição permite essas diferentes formas de acesso. Então, se você chegou a abordar isso na sua pesquisa. Obrigada, Clério. Fico feliz aí que você gostou.
e também já estou curiosa para a sua pesquisa. Acho que a questão de clima escolar ela é super importante, que acho que é um elemento que influencia muito a qualidade da aprendizagem. Então, o quanto as pessoas estão se sentindo bem e comprometidas, enfim, eu não sei qual é o conceito exatamente que você está empregando de clima escolar, mas imagino que perpassa questões sobre identificação das pessoas com aquele ambiente, se sentir melhor, se sentir parte, né, e responsável pelo aquele espaço. Acho que, com certeza, isso é imprescindível para as pessoas atuarem de maneira mais comprometida, né, para o resultado dos alunos. Olha, eu na pesquisa que eu peguei e quebrei o processo de seleção, a pergunta sobre como você foi selecionado, né? Eu fiz na equação um resultado para cada tipo de seleção. Então, se foi indicação com eleição, se foi eleição, se foi processo seletivo com eleição. A gente tem muitas formas diferentes, né, de seleção em curso entre as redes. Eu olhei cada uma delas e nessa metodologia que eu utilizei, os resultados se mostraram muito pequenos, não tinha nenhuma diferença significativa entre a forma de seleção e a correlação com a nota. Bom, isso não quer dizer que não tem influência, porque, como eu disse, esse não foi um estudo de impacto, eu não estou trazendo uma relação de causalidade aqui. O que eu posso máximo te dizer é que elas não parecem ter uma influência determinante sobre a nota dos alunos dentro desse modelo que eu criei. Porque, né, o que é uma coisa importante também eu trazer? Que esses resultados, eles são essas variáveis, elas se comportam em relação às variáveis que eu coloquei no modelo, né? Então, é como se eu tivesse 10 peças e eu vou tentar ver como que essas peças influenciam um resultado aqui. E eu vejo essas 10 peças em conjunto. Eu não vejo elas individualmente. Eu até fiz uma análise simples, uma regressão simples por variável, que também não me mostrou nenhum tipo de resultado significativo no tipo de seleção sobre a nota. Mas nesse modelo que eu coloco gestão pedagógica, recursos, comprometimento do professor, comprometimento do aluno, forma de seleção, quando eu coloco todas essas coisas juntas, a forma de seleção não mostrou uma correlação forte com a nota. Então, eu volto naquele ponto que eu disse ao longo da apresentação, Clério, que eu acho que na parte qualitativa, quando eu converso com gestores escolares, professores ou com secretários, né, o pessoal da equipe de secretaria, todos trazem informações importantes de que um processo de seleção mais centrado em competências, né, numa coisa mais técnica, é muito positivo. Então, eu acho que essa é uma informação super válida que a gente deve levar em consideração, independente do que eu observei no meu modelo. Agora, o que me parece, e eu volto a enfatizar isso, também com outros estudos que tem aí disponíveis, eu sei que o Naércio de Menezes, no INSPER, fez um estudo focado na influência da forma de seleção sobre a nota, e o estudo dele também foi inconclusivo nisso, é justamente o que essa pessoa tem que fazer quando ela está no cargo. Depois que ela foi selecionada, como que a gente garante que ela está executando e que ela está conseguindo entregar e fazer valer aquele cargo que ela ocupa, aquela função, né? Então, eu particularmente dou muito valor para o quanto que os nossos mecanismos de apoio, não é só cobrança do resultado, entendeu? Nessa visão, assim, de vez em quando as pessoas acham, então só quer resultado e o cara que se mate para conseguir. Não é essa coisa simplista. O quanto que a gente oferece insumos, o quanto que essa pessoa tem as condições de exercer sua função e o quanto eu consigo ver que ela está entregando. E se ela não está, por que ela não está? E como que a gente pode garantir que ela passe a entregar?
O que não dá para ser é a gente aceitar que não entrega resultado e assim será, entendeu? Então, eu acho que falta um foco maior no processo, na pessoa, a partir do momento que ela está lá na função, sabe? Mas eu acho que é isso, por enquanto, que eu tenho para trazer. Legal. Eu vou ler a última pergunta agora. Foi da Fabiana de Pirassununga. Ela contou que realiza uma pesquisa de mestrado na UFSCar sobre as boas práticas de gestão escolar em escolas estaduais de ensino médio. Então, tem bastante a ver com o que você trouxe. E ela contou que a pesquisa dela tem um foco em colaboração e coletividade. Então, como o diretor consegue engajar a equipe para fazer um trabalho colaborativo e coletivo que tem que tem um grande objetivo na melhoria da aprendizagem. Aí ela questionou se você considera, pela sua pesquisa, que um dos aspectos fundamentais para a liderança é também essa capacidade de liderar e de engajar a sua equipe, e se você conseguiu perceber nas suas entrevistas se esse fator, se ele é percebido como uma coisa importante dentro das escolas, né? Então, essa ideia de uma pessoa mobilizar e envolver a outra. Super bacana a questão, Fabiana. Sim, a questão de engajamento da equipe é central. Quando você tem, né, assim, o conceito que eu desenvolvo na pesquisa sobre liderança, é um conceito que é extremamente ligado à atuação da pessoa dentro de uma organização, né? Se ela está fazendo essa função de liderança, ela está liderando uma organização, ela não é líder do nada, né? Assim, de ninguém. Se ela está exercendo essa função de liderança, é porque ela tem equipe e uma organização com pessoas ali. Então, o engajamento e o envolvimento e a capacidade de motivar, de estabelecer critérios claros de monitoramento, de saber o que as pessoas estão fazendo, quais são as atribuições de cada um, e está todo mundo conseguindo executar bem suas funções, se não, por quê, e daí ter esse processo constante de monitoramento e troca, é essencial. Porque justamente todo esse papel de liderança, o conceito que eu trago aqui é da liderança como uma peça estratégica para articular todos os outros elementos que são essenciais no funcionamento da escola. Porque não é a liderança sozinha que vai dar aula, que vai cuidar de tudo, não existe isso. É uma pessoa que está ali, que depende 100% da sua equipe. Dos professores, dos coordenadores pedagógicos, dos profissionais, outros profissionais, né, seja que fazem a escola funcionar, a secretaria, a merendeira, todo mundo ali está fazendo aquele ambiente funcionar bem para os alunos. Então, a frente de engajamento tem nos 2 primeiros capítulos da minha tese, tem bastante coisa sobre isso, que é essencial. Se você não consegue se mostrar competente, né, capaz de fazer a gestão de pessoas e conseguir fazer com que essas pessoas se sintam parte, se sintam motivadas, entendam qual é a responsabilidade delas, o quão importante elas são para fazer a escola funcionar, o que no final do dia, qual que é a contribuição dela para aqueles resultados, né, da escola, não tem liderança, basicamente. Então, sim, é uma liderança que implica num relacionamento intrínseco e direto com a equipe para conseguir fazer todos aqueles elementos. Quando eu passei aquelas bolinhas, né, a apresentação tinha umas bolinhas do que era a função da liderança, aquilo tudo significa articulação com outras pessoas o tempo inteiro, não tem nada que é sozinho ali, né? Então, sim, acho que é essencial, não tem como descolar isso, não. Legal. Filomena, muito obrigada. Mais uma vez a gente teve um alcance bem legal. Teve hora que tinha 1.500 pessoas simultaneamente assistindo a apresentação. Então, é bom que a gente está conseguindo ter esse alcance. Pessoal, a gente vai disponibilizar a gravação daqui a uns 3 ou 4 dias. Então, vejam no nosso Instagram, evidências.seduc, a gente está divulgando tudo lá, mas eu vou mandar para vocês por e-mail também, para vocês conseguirem rever. Já tiveram várias pessoas que vieram falar comigo pedindo o link da gravação. Eu vou te mandar as perguntas que a gente recebeu, Filomena, para você ver. E muito, muito, muito obrigada. Foi muito legal, a gente adorou.
Que bom, gente. Eu que agradeço. Por favor, me manda todas as outras perguntas. Cada pergunta me faz sempre repensar a pesquisa e melhorar. Então, eu vou ficar super feliz de receber todas. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de compartilhar esse estudo com vocês. Espero que seja útil. Sim, com certeza. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Semana que vem a gente volta.